Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, não se esqueçam aí de se inscrever no meu canal, tá? E depois do vídeo dá aquele joinha pra gente. Falou? Um abraço! Oi pessoal, tudo bem? Bom, em virtude da situação que nós estamos passando, da questão da quarentena, eu vou estar gravando alguns vídeos para vocês sobre o processo do trabalho. E o primeiro deles é sobre sentença e coisa julgada. Eu vou estar dividindo esse vídeo em duas aulas, em duas partes. A primeira será hoje, vai estar disponibilizada para vocês aí, e a segunda já deixo para a semana que vem, ok? Mas antes da gente começar o vídeo, tá? Eu gostaria de estar apresentando para vocês esse livro aqui do Gustavo Felipe Barbosa Garcia, que é o Manual do Processo do Trabalho. É um livro que eu utilizo, um livro da editora Juspo Divin, um livro bem interessante e super atual, ok? Se alguém quiser emprestado para estudar para alguma coisa, está à disposição de vocês. Então vamos lá, pessoal, sentença e coisa julgada. Antes de começar a falar, de começar a passar para vocês, só um breve esclarecimento. Eu estou com um notebook aqui, porque eu fiz um roteiro, um prévio roteiro, para a gente estar seguindo da melhor forma possível, ok? Antes da gente falar da sentença propriamente dita, é importante dizer para vocês que no processo nós temos 3 atos manifestos do juiz, que pode ser os despachos, a sentença e os acórdãos, tá? Acórdãos é a nível de segundo grau, é a nível de segundo e terceiro grau, TRT e TST. E também, quando o juiz ele profere a sentença, quando ele dá a sentença ou acórdão, ele deixa de trabalhar no processo, ele deixa de atuar no processo. Ele só vai voltar a atuar em algumas circunstâncias, como por exemplo, na questão para ele julgar eventuais recursos de embargo de declaração, tá? Quando uma das partes encontra no processo uma omissão, uma contradição ou então uma obscuridade, essa parte ela vai apresentar os embargos à declaração e o juiz vai voltar a atuar naquele processo depois da sentença. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é para conduzir uma possível execução no processo, um possível cumprimento de sentença. Então o juiz ele volta a atuar no processo. O processo ele pode estar em fase recursal. Depois de terminada a fase recursal, ele volta para a vara de origem, ele volta para o primeiro grau para se iniciar o processo de execução. Então o juiz ele vai voltar ao processo, ok? E uma outra possibilidade é quando esse juiz ele julga o processo sem resolução do mérito, esse processo vai para o TRT e o TRT ele determina que o juiz tenha que julgar o processo por meio de recurso interposto por uma das partes. O TRT determina que tem de haver o julgamento do processo, então esse processo ele vai retornar aí à vara de origem para o juiz ele estar julgando esse processo. Então o juiz ele volta a atuar no processo nessas situações. Fora isso, não. Fora isso, depois de proferida a sentença, se não houver execução, o juiz ele deixa de atuar no processo, ok? Bom, a gente vai falar agora também um pouquinho sobre a classificação das sentenças. Nós temos ali a parte da sentença declaratória, que é aquela que declara um direito, o nome já diz declaratória. Na parte dispositiva, ela só vai declarar
a existência de uma relação jurídica ou de um reconhecimento de um direito. O exemplo maior que tem de uma sentença declaratória é quando o empregado ele ingressa na Justiça Trabalhista pedindo o reconhecimento de vínculo, pedindo que o judiciário declare o reconhecimento de vínculo, somente isso. Então o juiz ele vai aí na sua sentença julgar procedente a favor do empregado, declarando a existência de vínculo entre o empregado e a empresa, ok? É um exemplo bem claro da sentença declaratória. Nós temos aí a sentença condenatória, que é quando o juiz ele não vai declarar o direito, ele já vai condenar o empregador a uma sentença, condenar o empregador a uma obrigação, geralmente é determinar o pagamento de algum valor, quando o empregado ele tem essa causa julgada favoravelmente a ele procedente ou parcialmente procedente. Um exemplo, o juiz ele vai lá e condena o empregador a pagar ao empregado todas as verbas rescisórias, 13º, férias, horas extras. Então o juiz ele está condenando o empregador a pagar ao empregado, a uma obrigação de fazer. Então aí nós temos a sentença condenatória. E a terceira sentença que nós temos aí é a sentença constitutiva, onde o juiz ele vai, além de declarar uma situação, além de declarar um direito, ele vai obrigar a uma das partes a obrigação de fazer ou não fazer. Existem alguns exemplos, né, na relação trabalhista, mas um exemplo claro que eu posso trazer para vocês é o inquérito de apuração de falta grave, onde o juiz, primeiramente, ele vai declarar se existe a falta grave ou não, e depois ele vai condenar a parte perdedora a uma obrigação de fazer ou não fazer, tá? Esse é o exemplo mais claro de uma sentença constitutiva. Depois nós temos aí, quanto ao resultado da lide, onde eu tenho uma sentença terminativa, quando o juiz ele julga a lide sem resolução do mérito. Essa sentença terminativa, no CPC, ela vai estar lá no artigo 485, ela vai estar especificada todas as hipóteses desse artigo, da sentença terminativa nesse artigo. É interessante a gente frisar que na relação trabalhista, uma sentença terminativa, nós vamos encontrar lá no artigo 844, que é pelo não comparecimento do autor à audiência. O autor, ele deixa de comparecer à audiência. O que o juiz vai fazer? O juiz, então, ele vai extinguir o processo sem a resolução do mérito, porque isso vai permitir ao autor entrar com a mesma demanda, com o mesmo pedido, se não for pela segunda ou pela terceira vez. Então o autor ele vai ser condenado em custas, provavelmente, né? E depois de ter pago essas custas, ele vai poder ingressar com a mesma ação, com o mesmo pedido. Então nós temos aí a sentença terminativa. E a outra hipótese é a sentença definitiva, onde é apreciado o mérito, onde o juiz ele vai analisar todas as possibilidades, todas as hipóteses e vai julgar o mérito, ok? No CPC, essa sentença definitiva, ela se encontra no artigo 487. Então não esqueçam, pessoal, quanto ao resultado da lide, nós temos aí a sentença terminativa, que é quando não tem a resolução do mérito, e nós temos a sentença definitiva, quando tem a resolução do mérito. Não se esqueçam dessas duas hipóteses, terminativa e definitiva, ok? Beleza? Entendido? Então vamos aí passar, pessoal, para os requisitos essenciais
da sentença. O que a sentença tem que ter? E qual é o efeito se não tiver esses requisitos? A primeira coisa que nós temos que ver é lá no artigo 489 do CPC, ele diz que a sentença tem que ter o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Esses 3 itens: relatório, fundamento e dispositivo, ok? Já na parte trabalhista, o artigo 832 da CLT, ele vai trazer para a gente o seguinte texto: da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Bom, e o que é o relatório? Eu tenho um exemplo para vocês aí, olhem na tela. Desse exemplo, vocês podem verificar que nós temos ali o nome das partes, eu vou ter o resumo do pedido e também da defesa. O relatório é importante, só um parênteses, é importante a gente frisar que o layout, né, a estrutura de uma decisão trabalhista, de uma sentença trabalhista, nem sempre vai ser dessa forma, não. Quem vai determinar essa estrutura aí é o juiz, é a vara do trabalho. Mas é basicamente dessa forma. Primeiro nós vamos ter ali o relatório, que vai trazer o nome das partes, o que a parte, o que o reclamante está pedindo, a defesa, o que a reclamada diz, né? Basicamente seria isso, ok? Então esse é o nosso exemplo aí do relatório. É importante a gente frisar que nos ritos, nas reclamações trabalhistas do rito sumaríssimo, o juiz ele pode dispensar o relatório. É quando a gente vê aquele nome dispensado, dispensa o relatório, que a gente vê aí geralmente, né, para quem trabalha, quem estagia nas varas cíveis, nos juizados especiais, vai estar lá, dispensa o relatório, na sentença sempre vai estar, dispensa o relatório, e aí o juiz já passa direto para a fundamentação. Então, no rito sumaríssimo, o relatório ele pode ser dispensado pelo juiz. O juiz ele pode passar diretamente para a fundamentação, ok? Quanto à fundamentação, olha o exemplo aí na tela. A fundamentação é quando o juiz ele vai expor os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram a sua convicção na prolação da decisão. Então, o juiz ele vai utilizar todos os argumentos jurídicos que ele tem para dizer o porquê que ele vai tomar aquela decisão. Ele vai usar aí jurisprudências, ele vai utilizar doutrinas que vão trazer o convencimento a ele, ok? Então, olhem bem o exemplo, que nesse exemplo eu trouxe para vocês, nós temos doutrinas que o juiz demonstra para o vínculo empregatício, para caracterizar o vínculo empregatício. Bom, voltando aqui, uma sentença sem fundamentação, ela é uma sentença declarada nula. O juiz ele tem que fundamentar, tá? Tem que fundamentar os pedidos, ele tem que fundamentar as suas decisões. Ele não pode deixar sem a fundamentação. Passada a parte de fundamentação, nós vamos para o dispositivo. E atenção, em uma sentença, a única parte que faz coisa julgada é o dispositivo. Então, vocês têm que analisar muito bem o dispositivo. Se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma coisa diferente entre o dispositivo e a fundamentação, vocês vão ter que vão ter que apresentar embargos à declaração, tá? Pedindo para o juiz sanar essa situação, esse problema, essa diferença que existe aí. Então, o dispositivo ele não pode estar errado,
analisem cuidadosamente o dispositivo. Se faltar alguma coisa, entra com embargo. Entra com embargo, tá? É essencial que o dispositivo esteja correto, porque ele faz coisa julgada da sentença. Depois, eu vou recorrer. Se não recorreu, passou o prazo, fez coisa julgada, já era. O dispositivo, então, faz a coisa julgada da sentença. Olha o nosso exemplo aí novamente. O dispositivo, pessoal, é o conteúdo, é a parte da sentença que tem o conteúdo decisório. É aí que o magistrado ele vai apresentar a sua conclusão, extinguindo o processo com ou sem resolução do mérito. É muito importante, então, vocês estarem olhando o dispositivo. Olha o exemplo do nosso dispositivo, que o juiz ele vai acolher parcialmente os pedidos formulados pela defesa. Ele poderia também acolher totalmente, não acolher os pedidos, isso aí vai ficar a critério do juiz, ok? Então, e no dispositivo também, o juiz ele vai colocar aí o valor das custas processuais, ele vai dizer o valor da causa, né, e tudo mais, ok? Então, o dispositivo, ele é parte fundamental da nossa decisão. E a última coisa que eu gostaria de trazer para vocês é quando existe um acordo na Justiça do Trabalho, tá? Olha o artigo 832 da CLT, a continuação dele. Olha aí. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Beleza, isso aí nós vimos. Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento. A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida. As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do valor homologado, inclusive o limite da responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Bom, pessoal, aqui nós estamos falando sobre os acordos na Justiça do Trabalho. Quando tem uma decisão de acordo? Quando há acordo, nós já vimos as situações que podem haver acordo, quando que pode ter acordo, né? Em resumo, em qualquer momento do processo do trabalho pode haver acordo. Então, quando tiver esse acordo, o juiz ele vai ter que homologar essa decisão. E nessa homologação devem constar alguns requisitos principais, alguns requisitos obrigatórios. Olhem o nosso exemplo. Bom, aí no acordo, reparem bem que nós temos aí o valor, né, do acordo de 10 mil reais, a forma de pagamento, 4 parcelas fixas e iguais de 2.500, a data que esse acordo ele deverá ser pago, nessas parcelas deverá ser pagas, a multa civil, que a gente sempre fala, que é a multa de 100% em caso de inadimplemento. Mas o mais importante, pessoal, todo acordo ele deve conter as verbas referentes a que se trata. Tá? O nosso exemplo está falando que o valor do acordo quita por convenção das partes R$ 1.200 da multa do artigo 477 da CLT, R$ 1.000 de cesta básica e ticket, R$ 5.000 de danos morais e R$ 2.800 de horas extras e reflexo. Por que que isso é importante? Volta para mim. Bom, pessoal, isso é importante porque o juiz, nas decisões de acordo, ele vai intimar a União para que haja o recolhimento do INSS por parte da empresa. Percebam aí no acordo, novamente, volta para lá. Olha aí, pessoal, no acordo, intime-se o INSS, poderia ser lá no finalzinho, intime-se o INSS, intime-se a União,
intime-se à fazenda pública da União, enfim, poderia ser alguma coisa assim, porque não consta do valor do acordo os valores que serão pagos ao INSS. Por que isso, pessoal? Percebam lá no acordo que o acordo ele não conta só como dano moral. O dano moral é verba indenizatória, é verba que não incide em imposto de renda, não incide em INSS, mas as outras questões, as verbas rescisórias e tudo mais, os outros valores, conta em INSS, conta como imposto de renda. Então a União ela precisa saber desses valores para ver se ela vai aí, se o empregado, quando for declarar o imposto de renda, se está declarando corretamente, para saber se o empregado, se precisar do INSS, se esse tempo que ele trabalhou vai contar como tempo de contribuição do INSS. Então isso tudo é importante para o INSS saber. Por isso que ele é chamado ao processo. Mesmo, pessoal, mesmo que vocês não peçam o chamamento da União, o chamamento do INSS, nas ações que versam sobre imposto de renda, que tenha imposto de renda, ou reconhecimento de vínculo, ou verba rescisória, a União vai ser chamada, a União tem que ser chamada, para ver se tem alguma verba a receber e até mesmo para que vocês não fiquem prejudicados no futuro. Beleza, pessoal? Beleza? Então aqui, pessoal, nós terminamos o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira parte. Na semana que vem vamos ter aí a segunda parte do vídeo. Eu conto aí com a participação de todos vocês. E não esqueçam de dar um joinha no vídeo aí não, beleza? Se puder também, se inscreve no meu canal. Um abraço a todos e até semana que vem. Um abraço, tchau!